Olá, querido amigo, querida amiga aqui do canal. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar na sua vida. Bem, queridos, nós hoje vamos estudar a lição de número 7, ou seja, vamos resumir a lição número 7 da Escola Sabatina dos Adventistas do Sétimo Dia. Você é bem-vindo e também gostaríamos de agradecer a todos quantos têm estado a apoiar aqui o canal, curtindo, comentando a lição, comentando os vídeos que nós partilhamos. Tendo em conta que nós não apenas estudamos as lições, mas também apresentamos outros temas que também são importantes para nós nesse tempo, como também nós, por vezes, buscamos outros temas, outros assuntos relacionados com a Bíblia, relacionada com a nossa sociedade, relacionada com as questões predominantes neste século em que vivemos, como também questões mínimas. Então você é bem-vindo aqui. Você, se ainda não é inscrito, não se inscreveu, por favor, curta, compartilha, se inscreva no canal. Ajuda-nos a levar a mensagem a todo o mundo. E quando a gente comenta, quando vocês, aliás, comentam, curtam os nossos conteúdos, então o YouTube vê que são conteúdos relevantes. Então eles mesmos começam a anunciar ou a partilhar o nosso tema com outras pessoas. É importante vocês comentarem, é importante vocês colocarem o vosso gosto, o vosso desgosto, tanto faz. O importante é que vocês possam dizer alguma coisa. Embora sendo respeitosamente com o vosso comentário, eu normalmente respondo a todos, sempre que possível, mas comentem, estejam à vontade. Bem, queridos, a nossa lição, capítulo 7, e eu antes de mais eu queria que vocês conhecessem o tema desse trimestre, que tem a ver com como nós administramos os bens que Deus colocou ao nosso dispor, e o tema é administradores fiéis à espera do mestre, ou ainda administradores com vista em Cristo, ou ainda gerir em favor do mestre até que ele venha, no português aqui de Portugal. Bem, queridos, nesta lição número 7, nós vamos tratar, como vimos na semana passada, de alguns personagens bíblicos relacionados com a administração, enquanto Deus nos coloca a vida, o fôlego da vida no nosso nariz, que temos também a conta a prestar ao nosso Deus. Não apenas o dinheiro, tudo quanto temos, teremos de prestar contas a Deus. Quando seus juízos começarem a cair sobre a terra, que nós não possamos ser achados em falta, assim como foi achado o rei Belsazar. A lição desta semana tem como título A um destes pequeninos irmãos. E esta semana vocês vão compreender, e aliás devemos compreender, quem são estes pequeninos irmãos a quem Cristo assim os chamou. Esses meus pequeninos irmãos, quem são esses? Outras vezes eles chamam quem é o teu próximo. Então ele conta aquela parábola do bom samaritano. Quem é o próximo do samaritano? Quem foi o próximo samaritano? Quem nesse caso é o teu próximo? Quem então é um desses pequeninos irmãos a quem Cristo chama? Lá no capítulo 25 de Mateus. Eu queria ler o verso 34, que é o nosso versuário de Mateus 25, que nos diz assim nesta versão: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Claro que você já conhece o conteúdo, o contexto, aliás, em que esta fala é apresentada. Jesus diz em Mateus 25, quando vier o Filho da Glória, vier, aliás, o Filho do Homem, com os seus santos anjos, ele manda-os e separa-os bodes das ovelhas. Os que tiverem à sua direita, ele dirá: Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança
Por quê? Porque tinha fome, estive nu, estive preso, estive estrangeiro, tudo isso vocês me fizeram. E eles vão dizer, mas quando é que vimos o Senhor assim, assim, assim? E o mestre dirá a eles abertamente, quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos. Mas o que estiver na esquerda deles, à esquerda de Cristo, do Filho do Homem, ele dirá, apartai-vos de mim. Por quê? Porque eu estive enfermo, estive no hospital, eu estive como estrangeiro, e muitas vezes aqui, quando se trata de estrangeiros, está falando de, pode ser órfãos, pode ser viúvas, pode ser uma pessoa, assim como Abraão acolheu os estrangeiros de ir na sua casa, assim como Ló acolheu os estrangeiros na sua casa, assim como os discípulos no caminho para Emaús, ia de volta para suas casas, acolheram Jesus, que nem sabia ainda que era Jesus, quando ressuscitou. Então, esses é que são os pequeninos irmãos. Esses é que são o nosso próximo. Nosso próximo não é apenas nosso vizinho. É aquela pessoa que estamos na rua a passar, que precisa de uma ajuda e simplesmente com a nossa pressa, com nossas tarefas, simplesmente passamos por alto. Esses são o nosso próximo. Estes são os nossos pequeninos irmãos. Aquelas pessoas que carecem da nossa ajuda. E hoje podemos até referir com grande peso os nossos pequeninos irmãos são aqueles que nós conhecemos que carecem de ajuda e precisamos apoiá-los neste momento. Principal a Turquia, que infelizmente sofreu os juízos que podemos dizer que a natureza retribuiu à humanidade, e assim como também o outro país, assim como os outros têm estado a sofrer. Quando falamos de grande catástrofe, não podemos esquecer que a maior catástrofe que a Terra nesse momento está vivendo é a fome, é a falta de amor. Essa é a maior catástrofe, é a falta de princípios, é a falta de Deus acima de tudo. Porque quem tem Deus tem amor, tem princípios e vive sadio. E vive numa sociedade em que todos reconhecem como sendo todos maiores do que os outros. E ninguém conhece ninguém superior ao outro. Bem, queridos, os órfãos são crianças que que perdem os pais por causa da guerra, de um acidente ou de uma doença. Este grupo poderia também incluir aqueles cujos pais estão na prisão ou que estão ausentes por outros motivos. As viúvas são aquelas mulheres que perdem o seu cônjuge pelas mesmas razões dos órfãos. Muitas são responsáveis por uma família monoparental e achariam útil a ajuda que a igreja pode oferecer. Pergunta na tua igreja se não funciona a ADRA, se não funciona a Dorcas, se não funciona, fazem cestas básicas e levam para essas pessoas. Se precisar de quem vai e faça faxina em casa, reúne os jovens, os desbravadores, os sêniors, leva ali e ajuda. Isso é o trabalho útil que Deus requer que façamos. E Deus conta com a tua mão. Com essas minhas mãozinhas eu posso ajudar. Com os meus pezinhos, com os meus olhinhos. Tem uma história de uma senhora que aprendeu a ler. Sabem como? Na verdade, ela não aprendeu a ler. Ela decorou passagens bíblicas. Porque quando alguém ia lhe visitar em casa, ela pedia que lesse a Bíblia para ela. Mas acima de tudo, ela está evangelizando outra pessoa. Porque a pessoa lia e ficava com o saber, com conhecimento. E a senhora também pôde aproveitar essas migalhas que as pessoas iam lendo. Então, queridos, há várias formas de evangelismo. Há várias formas de ajudar as pessoas. Vamos avançar para a nossa lição de domingo, no dia 12 de fevereiro. Diz assim: a vida e o ministério de Jesus. Você sabe perfeitamente que o ministério de Jesus
ele começa acima de tudo antes de vir a esta terra, antes da fundação do mundo. E é lógico que quando ele nasce, o ministério dele já começa ali, desde criancinha. Jesus, e aliás, eu gostaria que vocês, ainda que não tenham acesso a este livro, O Desejado de Todas as Nações, ou ainda Um Convite à Diferença, são dois livros bastante importantes. Ainda poderia ter o terceiro, Vida e Ensino, ou Vida de Jesus, Parábolas de Jesus. E ainda mais adiante, há muitos e outros livros que falam sobre o ministério de Cristo de várias formas. A vida e o ministério de Jesus. Leiam capítulo 1 ao capítulo 12 de Desejar de Todas as Nações. Eu vou deixar aí na descrição, aí no canal, para que vocês possam ter acesso. Clicando apenas no link, vão vos levar diretamente ao livro Desejar de Todas as Nações. É lindo este livro, maravilhoso. Queridos, Jesus nasce, cresce, com todos os conflitos que um ser humano normal, e poderia acrescentar. Ele nasce e cresce com os piores problemas que um ser humano poderia crescer e conviver com eles. E ainda mais, crescendo numa aldeia que é conhecida, ou melhor dizendo, é a aldeia mais menosprezada assim de Jerusalém, ou melhor dizendo, da Judeia. Então, queridos, ali ele cresce ajudando os pais, como as crianças devem fazer, como os adultos devem fazer. Cristo não era uma criança briguenta. Cristo era uma criança que era obediente aos pais. Ajudava sempre, mas também gostava da natureza, gostava de estar em contato com a natureza, e ali ele prestava seu louvor, juntamente com os passarinhos, com os animais do campo. Ali ele mantinha sua comunhão com Deus. Isso é lindo. Seu ministério apenas começa abertamente após o batismo no Rio Jordão pelo João Batista. E é lógico que Deus assim proporcionou essa forma para que ele ali começasse seu ministério. E é interessante que quando ele começa a sua vida normal, podemos dizer para os seus 12 anos, ele mostra o efeito de uma educação. Quando realmente a mãe educa seus filhos nos princípios da palavra de Deus, vamos compreender que essa criança cresce ajudando os próximos. Essa criança cresce debruçando o amor, o aroma do amor. Onde Jesus passava, transbordava. As pessoas sentiam-se, as crianças gostavam de estar ao pé deles. Era uma criança amada, era uma criança que gostava de amar e amava a todos. E lembramos no capítulo 4 aqui de Lucas, que é bastante importante, que o menino crescia. E interessante que uma vez quando Cristo vai ao templo, pela primeira vez aliás, por isso é que você precisa estudar este livro, O Desejar de Todas as Nações. Ele ali no templo, ele questiona algumas coisas que ele viu e questiona os líderes. E os líderes ficam encabulados a responder as questões e perguntam, mas como ele sabe todas estas coisas? Se nem mesmo a escola dos rabis, dos mestres, ele passou. É porque a sua mãe, Maria, teve esse cuidado de poder ajudá-lo, poder instruir a criança, assim como as mães devem instruir as crianças no caminho que devem andar, no caminho de Deus. Por isso que no dia da tentação, Jesus dizia, está escrito, também está escrito, porque a palavra de Deus era o seu pão de cada dia, era a sua bebida. E aí os rabis, naquele instante, com Cristo, com uma criança de 12 anos, eles veem ali realmente uma criança sábia, uma criança que entende a profecia, que entende que naquele momento deveria ter vindo o Messias. E entende também o seu ministério.
o que ele veio fazer neste mundo. É interessante. O amor de Jesus pelos pobres era uma das maiores provas de que ele era o Messias, como se vê pelo modo como Jesus respondeu à pergunta de João Batista sobre se ele seria o Messias. Como os discípulos do Salvador, João Batista não compreendia a natureza do reino de Cristo ou do Messias. Esperava que Jesus ocupasse o trono de Davi e, ao passar o tempo sem o Salvador reclamar qualquer autoridade real, João ficou perplexo e perturbado. Essa é uma passagem bastante forte de Mateus. Também nós encontramos no mesmo relato, Mateus 11, verso 1 a 6, assim como também Lucas, capítulo 4, 17 a 19. Interessante que Lucas 7, 19 a 23 também nos dá um vislumbre um pouco mais sobre o ministério de Cristo. E depois, Isaías 61, verso 1 e 2, tem algo bastante importante. Eu quero ler esse texto convosco, que está em paralelo com Lucas, mas vamos a Isaías, queridos. Isaías 61. Olha que texto fascinante, queridos. É um texto muito, mas muito forte. Olha, quando Cristo entra na sinagoga, e olha o que ele lê ali na sinagoga. Verso 1, verso 2 de Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contristos do coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E continua assim o texto. É o mesmo texto que nós aqui lemos em Lucas 4, 16 a 19. Então as pessoas começam a olhar para ele. Espera aí. O que ele quer dizer com estas palavras? Ele quer dizer que ele é o Messias, mas ele é o filho de João. Aliás, ele é filho de José, o carpinteiro, com a Maria. E os seus irmãos não estão conosco, suas irmãs. Mas como ele pode ler assim? Por isso que ele mais tarde vai dizer que os profetas não são bem-vindos ou não são aceitos na sua própria terra. Bem, ele veio para pregoar o ano aceitável. Ele veio para pôr liberdade ao cativo. Ele veio para libertar cativos da prisão de quê? De Satanás, da escravatura do pecado, para dar vista aos cegos, para fazer com que o coxo ande, para levar alegria aos corações. Desde crianças, Cristo já fazia isso. O seu ministério é lindo, por isso vocês precisam estudar o livro Desejar Todas as Nações. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações, mas também guardar-se isento da corrupção do mundo. É o que Tiago nos diz. Por que razão este versículo nos ajuda a definirmos a nossa prioridade religiosa. Por isso você precisa compreender para que servem os dízimos e também para que servem as ofertas. Porque as ofertas são destinadas para o apoio, para a manutenção da igreja, para a manutenção dos necessitados. E também existe a ADRA. E você pode perfeitamente direcionar a sua oferta para a ADRA, para ajudar na construção de igrejas, pode ajudar na manutenção da sua igreja, na pintura, para comprar as coisas higiênicas para a igreja. Você pode direcionar o seu valor diretamente para apoiar os necessitados que vivem ao redor da tua igreja. Podes fazer isso, porque essa é a mensagem para nós. A provisão de Deus para os pobres. Olha que o texto aqui nos diz, já vamos na lição de segunda-feira. Levítico capítulo 23, verso 22. Vamos estudar a nossa Bíblia. Vamos abri-la, vamos folheá-la. Vamos estudar para que nós compreendamos que Deus fez provisão para os órfãos, para os pobres, para as viúvas. Ele fez provisão até para os estrangeiros. É só nós olharmos o que a Bíblia nos diz.
tanto em Gênesis, Êxodo 20, como o texto que nós vamos ler agora. Levítico, queridos, capítulo 23. Já pegou na tua Bíblia? Vamos folheá-la, vamos juntos estudá-la. Olha o verso 22. Olha que diz assim. 22. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os campos cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Que texto lindo, maravilhoso. Tem outro texto ainda. Vamos lá. Deuteronômio 15, 11. Rapidinho. O quinto livro da Bíblia. 15, verso 11. Olha o que o texto diz. Pois nunca deixarás de haver pobre na terra. Pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado, para o teu pobre na tua terra. Então, queridos, Deus faz provisão. Até Ele instituiu o ano de jubileu, o ano de libertação. Queridos, Deus assim fez para que o nosso coração não fosse egoísta e orgulhoso, avarento, e Deus colocou pobres entre nós para que o nosso coração se derretesse de amor para com necessitados. É interessante como Deus é tão maravilhoso que Ele faz provisão para nós. Ele faz provisão. É interessante que no livro de Ruth, eu creio que vocês devem conhecer, Ruth, nora de Noemi. Essa nora que perdeu, que também ficou viúva, assim como a sua sogra. Então, na terra, quando elas regressam para a sua terra, nesse caso, a Ruth diz diretamente para Noemi, eu não te deixarei, nunca te deixarei. Serei como a sua filha. Onde tu fores, eu irei. Onde tu assentares, eu me assentarei. O que comeres, também comerei contigo. Então, ela prepara tudo. Olha que a Ruth, ela vai ser mais tarde quem? A ancestral de rei Davi. Você precisa conhecer essa história. Ruth casa com Boaz. E é ali onde que eu quero chegar. Boaz tinha o seu campo, o seu terreno. Então Noemi diz para Ruth, vai para aquele terreno ali que é do meu primo, ou nesse caso, primo do meu marido, família chegada, e vai ali, vai cegar o que eles deixaram de quê? De resto. O que é que nós lemos há pouco tempo, em Levítico 23, 22? É que deviam os que têm campos deixar os cantos por escolher para os pobres, para os estrangeiros, para viúvas. E Noemi, sendo uma viúva, envia outra viúva que era a sua nora, não é? Para que fosse até o campo de Boaz, que era o primo dela, por o seu falecido marido, para ir cegar. Já conhecemos o resto da história, não é? Que a Ruth acaba casando com Boaz, que é o remidor, porque o outro parente mais próximo não quis. Preferiu o dinheiro do que outra coisa qualquer. Bem, querido, Deus faz provisão. E é dessa provisão que nós precisamos também fazer para os outros. Queridos, eu quero ler um texto aqui para que vocês compreendessem. Há pessoas, aliás, há promessas, melhor dizendo, para aqueles que ajudam necessitados. O que dá ao pobre não terá necessidade. Provérbios 28, 27. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Provérbios 29, verso 14. E o rei Davi fez notar: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor livrará no dia do mal. Portanto, isto tinha sido sempre uma prioridade no antigo Israel e deve ser ainda hoje uma prioridade para nós. Vamos avançar. O jovem rico, vamos para o Novo Testamento. O jovem rico, olha este. Você conhece a história do jovem rico? Espero que nem eu, nem vocês
sejamos esse jovem rico. Por quê? Porque o jovem rico teve um fim que o relato nos mostra, um fim triste. O jovem rico quis demonstrar que ele realmente estava interessado na vida eterna, queria entrar, tomar posse da vida eterna. E Cristo lhe diz: então te falta uma coisa, se já guarda todos os outros mandamentos, te falta uma coisa. Qual é esta coisa? Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Isso foi doloroso para ele, muito doloroso para ele. E simplesmente ele não pôde fazer isso. Saiu triste. Triste. Por isso é que tem aquela frase: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Deus não condena a riqueza porque Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Olha que Noé perdeu tudo na vida, mas no fim o que é que Deus lhe concedeu? Toda a terra era de Noé e da sua posteridade. Toda a terra. Ele não tinha apenas a sua casa, os seus bens que tinha adquirido, mas agora toda a terra lhe pertencia porque ele era governador de toda a terra. Querido, o jovem rico não compreendeu. Ao contrário do jovem rico, tem uma história fascinante, que é a história de Zaqueu. O contraste do jovem rico. Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, o odiado ou o mais odiado pela nação judaica, pelos israelitas. É um judeu, um israelita, ser cobrador de impostos. Cobrar sua própria nação imposto para quem? Para os romanos. Ali está o Zaqueu. Mas Cristo vai ter com Zaqueu. O Espírito Santo toca no seu coração. Ele ouve falar sobre Jesus. E Zaqueu está disposto a conhecer Jesus. Mas Zaqueu, a Bíblia diz que ele é de pequena estatura. E Zaqueu soube que Jesus estaria ali perto da sua cidade, iria passar ali perto da sua casa. Então Zaqueu arranja uma estratégia para chegar até Cristo. Ele quer ver este homem. Ele quer ver aquele homem que faz milagres, que cura, que faz multiplicação de pães, de peixes. Ele soube o quê? Um sicômoro, ou uma árvore, uma figueira brava, sei lá como você entende na sua linguagem. Ele sobe uma árvore para ver Jesus passar. Jesus não passa despercebido por ninguém, queridos. Quero que você saiba disso. Jesus não passa despercebido por ninguém. Porque Jesus, quando esteve aqui nessa terra, todas as pessoas com quem entrou em contato com ele, todas foram enviadas por Deus. Mesmo quando Satanás queria enviar alguém, esta pessoa, quando chegava ali, era tocada por Deus. Lembra quando os príncipes mandaram prender Jesus? Quando os soldados ali chegaram, eles foram tão impactados com a verdade que eles regressaram e disseram: nunca ouvimos homem nenhum falando de tal forma como este aí fala. Assim como encontramos em Isaías 61, o verso 1 e 2 que nós lemos. Ali também em Lucas 4, 16 a 19, queridos. Nem homem falou assim conosco. Então Zaqueu ouviu falar muito de Jesus. Zaqueu está ali na árvore. Jesus está passando. Jesus está passando. Mas Jesus não passa debaixo da árvore. Algo acontece de extraordinário. Ele olha para a árvore e diz: Zaqueu, desce. Porque hoje me convém ir à sua casa. Jesus faz de convidado. Hoje me convém me assentar na sua casa e comer à sua mesa. Isso é um impacto muito grande, é um choque muito grande para os discípulos. Mas espera aí, já não basta Levi, Mateus? Agora ele vai unir também com Zaqueu. É isso mesmo. Jesus veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Não veio para os sãos, porque os sãos não precisam, não carecem da salvação. Os sãos são os anjos. Todos nós somos doentes pelo pecado. Então Jesus veio por nós. Então, a alegria. Zaqueu desce depressa. Vai com Jesus à sua casa.
ali na mesa, o Espírito Santo toca no coração de Zaqueu, ao contrário do jovem rico, queridos. A riqueza não é o problema. Assim, a avareza, o orgulho, o ego, isso sim é o problema. Mas Zaqueu está liberto no seu coração. E ele, com aquela alegria, como é possível? O mestre entrou na minha casa. Nenhum homem fala como este homem fala. Então, o coração de Zaqueu está livre. Então, Zaqueu começa: eu darei tudo que tenho. Não foi assim. Zaqueu diz: olha, eu vou devolver tudo que eu devo àquele a quem eu roubei. Quer saber? Eu vou dar 4 vezes mais se alguém disser que eu peguei alguma coisa dela. Vou dar 4 vezes mais. Vou devolver. Eu não sou mais um cobrador de imposto, ladrão. Eu quero ser fiel. Eu quero cobrar justamente. E é isso que faz diferença entre Zaqueu e o jovem rico. Querido, essa história é maravilhosa, ela é linda, ela é inspiradora. Eu quero ler um trecho para vocês. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Exclamaram uns para os outros: quem poderá, pois, salvar-se? Se o rico, que nós vimos na lição de terça-feira, não tem posses suficientes para entrar no reino dos céus, então quem pode entrar? Agora tinha uma demonstração das palavras de Cristo através da vida de Zaqueu. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então, Cristo veio buscar e salvar pobres de coração. Bem-aventurados os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Continua o texto nos dizendo: elas declaram como, por meio da graça de Deus, um rico pode ou podia entrar no reino dos céus. Um rico pode, porque Zaqueu com certeza vai estar ali. Levi Mateus com certeza vai estar ali. Vamos falar do último personagem, querido, para terminar a nossa lição. Quem mais poderíamos falar? O homem mais rico que é apresentado em toda a Bíblia, além de Salomão, lógico. O homem que tinha muitas posses e perdeu tudo. Jó. Este homem é um exemplo. E temos muitos outros na Bíblia, como o centurião, que mais tarde o Pedro foi ter com ele. Mas Jó é um homem que também cuidava, não somente das riquezas que Deus colocava diante dele, mas também proporcionava, provia aos necessitados os bens necessários para as suas vidas. Eu gostaria que você lesse comigo no livro de Jó, capítulo 12, aliás, capítulo 29, versos 12 a 16. Leia comigo esse texto. Talvez você não conhece essa passagem, mas ela é linda. Este homem foi tentado em tudo, mas não achou pecado diante dele. Não manchou as suas vestes, porque o próprio Deus diz: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal. Verso 12 a 16. Olha o que o texto nos diz aqui. Porque eu livrara o miserável que clamava, como também um órfão que não tinha quem o socorresse, a bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. E eu fazia que rejubilasse o coração da viúva, vestia-me de justiça e ela me servia de vestimenta, como manto e diadema era minha justiça. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para coxos. Dos necessitados era pai. E as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Ou seja, eu ia atrás para saber quem precisava. Este era Jó. Queridos, não é em vão que diz que o Jó era o homem mais manso sobre a terra.
Assim como é dito também de Moisés. Jó, homem íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal. Ele dizia, você precisa também estudar esse livro, que é maravilhoso, entender o conflito cósmico. Queridos, todos esses homens que nós vimos aqui, Deus colocou para prover a necessidade, prover a necessidade dos aflitos. Hoje ajude alguém, se você tiver possibilidades. Não pare, ajude alguém. Vá atrás, procura saber quem precisa. A igreja a qual eu faço parte tem uma organização chamada ADRA. E ali procuramos ajudar as pessoas. Fazemos cestas básicas. Você precisa fazer na tua igreja também. Precisa ir atrás, saber. Olha um mendigo, procura saber como ajudá-lo. Não é só com dinheiro. Talvez um manto de roupa, um calçado, um chapéu para proteger do sol que aquece. E também, muitas das vezes, do chuvisco, da chuva que cai, do orvalho que desce. Queridos, nós somos administradores, mas precisamos ser administradores fiéis à espera do Mestre. Que estas lições possamos aprender para nós, para a nossa vida, para que quando Cristo vier, com toda a sua glória, com os seus santos anjos, Ele possa dizer, vinde benditos, benditos meu Pai. Porque eu estive nu, estive fome. Eu tinha, como estrangeiro, eu estava que nem aquele samaritano ali. Aliás, aquele homem. Mas vocês foram samaritanos para comigo. Vocês pararam, cuidaram de mim. Carregaram-me. Vocês gastaram vosso tempo comigo, vosso dinheiro comigo. E a gente vai perguntar, mas quando fizemos isso tudo, Senhor? E Ele vai dizer, quando vocês fizeram a um destes pequeninos irmãos. Queridos, que Deus te abençoe. Com toda a tua renda, com todo o teu salário, com todos os teus dons. Para que você possa prover necessidade de quem quer que for. Não importa, preto ou branco, rico ou pobre, espiritualmente, fisicamente, ajude alguém. Porque aquele que ajuda, aquele que dá, é mais bem-aventurado do que aquele que recebe. Assim como Jó, ele inquiria, ele ia atrás, ele procurava ajudar. Ele era o olho para quem não podia ler. Ele era a perna para quem não podia andar. Ele era a mão para quem não podia movimentar-se, fazer as tarefas. Muitos há que carecem, nem somente, aliás, somente de um sorriso nosso, um bom dia, boa tarde, como está o seu dia? Queridos, que nós sejamos uma bênção. Conforme capítulo 12 de Gênesis, Deus diz para Abraão, se tu uma bênção. Eu abençoarei todos que vos abençoarem. E também todos que amaldiçoarem a ti, estes serão malditos. Mas que sejamos uma bênção para os outros. Se tu, querido amigo, uma bênção. Que Deus te abençoe. Amém?